contenção de 2 anos. Essas fases foram vividas por quem trabalhou no programa, naquela época, no programa de erradicação da malária. Próximo. Como, infelizmente, não se conseguia aqueles resultados, houve uma conferência ministerial de malária em Amsterdã, na Holanda, em 92. Eu fui representando o Brasil nessa reunião. E essa reunião foi muito interessante, porque ela alterou os objetivos que passaram a ser múltiplos. Então, o primeiro objetivo nesse programa de erradicação da malária, agora chamado Programa de Controle da Malária, o primeiro objetivo é redução da letalidade, que até hoje, infelizmente, a gente não conseguiu. Na África, crianças e gestantes são as pessoas que mais morrem de malária. Mas o primeiro objetivo é que a malária não matasse mais ninguém. O segundo, reduzir a sua gravidade. Isso tudo pelo diagnóstico e tratamento precoce e eficaz. Terceiro, redução da incidência, com atividades antivetoriais também, continuando, e mais a redução do número de casos. Eliminação da transmissão. Vocês sabem que no Brasil, por exemplo, a doença está praticamente eliminada em quase todos os estados, com exceção da região amazônica. O próximo. Bom, esse é o exemplo que mais teve sucesso, né? A varíola, eu vivi um período antes da campanha de erradicação da varíola. O que se fazia? Havia uma vacinação rotineira da demanda, mas era obrigatória apenas para certas atividades. Eu me lembro que a primeira vacina que eu tomei, porque eu entrei na Escola Caetano de Campos, em São Paulo, e lá exigia vacinação. Então, em algumas atividades, era obrigatória. Qual foi a estratégia adotada após a declaração da campanha de erradicação? Altas coberturas vacinais. Vacinar o maior número possível de pessoas. Manter uma vigilância epidemiológica, isto é, todo caso deve ser notificado e deve ser acompanhado. Terceiro, vacinação de bloqueio aonde houve caso de varíola. Quando eu morava em Porto Nacional, nós tivemos uma coisa muito engraçada. Nós tivemos alguns membros que faziam tiro de guerra que apareceram lá no hospital com umas lesões dermatológicas sugestivas de varíola. Isso daí foi em 1968, 69. Aí, o que os alunos, nós tínhamos residentes internos que estavam lá, e sem falar com a gente, eles notificaram que era varíola, e não tinham certeza que era varíola. Você não imagine o mundo de gente que chegou lá. Chegou um avião com profissionais de saúde de nível superior e pessoal de campo para fazer a vacinação de bloqueio. Eu falei, não, meu Deus do céu, foi um erro de notificação, porque esses casos não são de varíola. Mas é só para mostrar como era essa vigilância, né? Era uma vigilância ativa para vacinar, e você sabe que a vacina de varíola dava alguns problemas, então, às vezes, tinha que pessoa não queria ser vacinada, precisava segurar e vacinar. Então, realmente foi uma campanha de vacinação muito importante. Próximo. A bolba, né? Como eu falei já, a bolba é uma doença transmitida produzida pelo Treponema pertenue, e o diagnóstico de caso foi feito por meio de não teve vacina para a bolba. É o diagnóstico de casos e tratamento extensivo com penicilina. E aí nós vimos que isso eliminava a doença, está entre parênteses, ou entre aspas, a erradicação regional, mas nós vimos que isso eliminou, quando nós fazíamos busca ativa de casos e tratamento adequado, o que acontecia é que havia eliminação da transmissão da doença daquela região. E isso se expandiu para onde foi feito o diagnóstico e o tratamento extensivo com penicilina, ela desapareceu.
E até hoje a gente não ouve muito mais falar de bomba. Próximo. Eliminação de doenças. O segundo objetivo, quando não é possível erradicar uma doença, por não termos os instrumentos ou pela sua epidemiologia, o que nós chamamos de eliminação de doença? Incidência nula com necessidade de manutenção de medidas de controle. Uma doença que a gente caminha para a eliminação, tem como objetivo a eliminação, é o tétano umbilical. A partir da vacinação de todas as gestantes contra tétano durante a gestação. Outro exemplo de doença em que trabalha-se como eliminação é a poliomielite. Tanto o tétano quanto a poliomielite e o sarampo, que nós vamos falar, são doenças que, se nós pararmos de atuar, elas voltam a incidir. Nós estamos vendo o problema do sarampo hoje no Brasil. Hoje nós estamos voltando a ter sarampo, porque houve uma redução da cobertura vacinal pela vacina. Na poliomielite, nós não temos ainda nenhuma referência recente aqui no Brasil, mas nós temos vários países do mundo que apresentam não só a poliomielite silvestre, mas também a poliomielite vacinal, isto é, produzida por um dos vírus vacinais. Então, essa é porque nós não podemos, não há perspectiva de erradicar essas doenças, mas apenas eliminá-las, isto é, incidência zero, mas com manutenção das medidas de controle. Nesse caso, a principal medida é a vacina. Próximo. Eliminação de doença. Bom, a poliomielite. O que se fazia antes da campanha de eliminação? Era uma vacinação rotineira da demanda. Quando veio a campanha de eliminação, altas coberturas, inclusive com os chamados Dias Nacionais de Vacinação. E a vacina até pegou o nome, a gotinha, a vacina da gotinha. Vigilância epidemiológica de paralisias flácidas, isto é, a vigilância se expandiu não só para aqueles casos típicos de poliomielite, mas para uma síndrome de paralisia flácida que pode ser também a poliomielite. E o terceiro item é, onde tem casos suspeitos, vacinação de bloqueio. Nós vimos isso agora, recente, de alguns meses, em Israel. Israel teve caso de poliomielite e foi feita a vacinação de bloqueio. O próximo. Bem, às vezes não é possível a eliminação da doença. Nós vamos ver alguns exemplos. É possível, apenas nós podemos fazer a redução da sua incidência. Redução da incidência aos menores níveis possíveis. Um exemplo é coqueluche, porque a vacina não é suficientemente eficaz para eliminar a transmissão. Hanseníase, eliminação como problema de saúde pública, isto é, reduzir o máximo possível a incidência de doenças para que ela não seja um problema grave de saúde pública. As zoonoses não são passíveis de eliminação. A doença de Chagas, por exemplo, o calazar e a febre amarela silvestre. Por quê? Porque os agentes continuam existindo em reservatórios silvestres. E as pessoas que se expõem sem proteção a essas áreas, elas estão sujeitas a ter a doença. O que se faz é redução da gravidade, redução da incidência dessas doenças por meio de determinadas medidas que nós vamos ver, mas não é possível falar-se em eliminação. Próximo. Eu só queria comentar que a gente fala em eliminação da febre amarela urbana, mas eu coloquei febre amarela silvestre. Para a febre amarela silvestre não há possibilidade de eliminação. Algumas doenças nós não podemos nem reduzir a sua incidência. Nós podemos apenas reduzir a sua gravidade, porque não se dispõe de meios efetivos ou não se consegue aplicá-los para reduzir a incidência.
entre eles a leishmaniose tegumentar. O que nós queremos é evitar as lesões que acontecem na leishmaniose tegumentar e que podem criar, inclusive, aspectos na face das pessoas muito ruins, né? de lesões graves de face. Esquistossomose. A esquistossomose, nós não temos condição de fazer um saneamento suficientemente eficaz para evitar a sua infecção. Agora, nós não podemos também, então, eliminar a sua transmissão, mas nós podemos evitar, e é o que está acontecendo, as formas graves. Para vocês terem uma ideia, quando eu era estudante e residente em São Paulo, nós tínhamos, na enfermaria de doenças infecciosas, uma enfermaria só para aquelas pessoas com hepatosplenomegalia que aguardavam a cirurgia. A cirurgia era muito até... a gente gostava de usar um apelido para a cirurgia, era a cirurgia portocava, né? Uma anastomose que se fazia, anastomose portocava. E a gente chamava anastomose portocova, porque o indivíduo morria muitas vezes. Era uma cirurgia muito grave. Então era portocova. Mas a esquistossomose, hoje, você não vê mais esses casos. Eu passei muitos anos mesmo, há mais de 10, 15, 20 anos, sem ver formas hepatoesplênicas, porque apareceu um tratamento muito eficaz e que deve ser feito precocemente. O próximo. Às vezes, essa é uma coisa importante, às vezes nem a redução da gravidade a gente consegue. A gente consegue apenas evitar que a pessoa morra daquela doença. O exemplo que a gente tem é a doença chamada melioidose. Ela é primitivamente lá da Austrália, mas a gente já encontrou no Ceará, aqui, e a única coisa que se dispõe não se dispõe de meios efetivos para reduzir a gravidade e a sua incidência. Mas a única coisa é o tratamento mais breve possível para evitar a morte dessa pessoa. A pessoa se infecta quando ela anda descalça, em barros, em áreas de barros, onde existe a Bucholderia pseudomare. O próximo. Doenças transmitidas por vetores. Eu queria comentar algumas coisas a respeito do controle dessas doenças, que são chamadas doenças metaxênicas. São naturalmente de transmissão indireta, porém pode haver outros tipos de transmissão. O exemplo típico é a doença de Chagas, que ela é transmitida por vetor, mas ela pode ser transmitida de outras formas, entre elas a transmissão por via oral, não é? O próximo. As principais doenças transmitidas por vetores atualmente no Brasil são malária, dengue, chikungunya, doença de Chagas, febre amarela e leishmaniose. Então, esses 3 programas, malária, dengue e chikungunya, são 6 programas de controle que movimentam maiores volumes de recursos. Doença de Chagas, hoje, os recursos são muito poucos mobilizados. A febre amarela, também só a questão da vacinação. E as leishmanioses é só mesmo pouco recurso para o controle dessas doenças. O próximo. Fatos a serem preliminarmente considerados. O processo de migração rural-urbana da população brasileira fez com que muitas doenças que eram exclusivamente rurais, elas passassem a ser também de transmissão urbana. A descentralização do controle das doenças endêmicas no Brasil. Como eu falei, pela Constituição de 1988, houve uma descentralização do controle dessas doenças, que antes eram feitas por órgãos centrais, quer seja do Ministério da Saúde, ou quer seja, por exemplo, do Estado, como São Paulo, nós ainda temos a SUSEM lá, que é um órgão que ainda faz alguma parte do controle. Mas a descentralização do controle foi para os municípios. Isso trouxe alguns problemas que a gente vai comentar com vocês. O próximo. Essa daqui é um gráfico só para mostrar
a proporção da população residente em áreas urbanas e rurais até 99, até o início, até o final do século passado. E vocês veem a queda da população rural e a subida da população urbana. Hoje, as áreas rurais são áreas vazias atualmente, comparadas com como eram no passado. O próximo. No passado, com exceção de algumas poucas endemias, como a febre amarela urbana e a peste bubônica, as doenças vetoriais eram fundamentalmente de incidência rural, como a malária, a doença de Chagas e leishmaniose. Atualmente, além do dengue, nós temos transmissão urbana ou periurbana de malária e leishmaniose visceral. Já a transmissão urbana ou periurbana de malária e leishmaniose visceral. Próximo. Mais de 85% da população brasileira hoje, em média, já vive em áreas urbanas. A migração rural-urbana, muito rápida, cerca de 20% da população urbana ainda vive em condições precárias de habitação e saneamento básico, em favelas, mocambos, invasões ou cortiços. A gente vê o exemplo atual de dengue, né? Dengue é um exemplo que depende muito de condições mínimas de saneamento básico. E, na verdade, 20% da população urbana vive em condições precárias de saneamento. O próximo. O meio urbano e seus efeitos na saúde urbana. O caso do dengue, né? O que aconteceu com o dengue foi a sua urbanização rápida e intensa, condições precárias de habitação e saneamento, processo industrial moderno, aumento da frota automotriz, porque nós vamos ver por quê, aumento da frequência e intensidade do tráfego aéreo, dificuldades de controle, acesso ao domicílio. Olha, a urbanização rápida e intensa em virtude das condições que facilitaram a multiplicação do mosquito transmissor. As condições precárias de habitação e saneamento que favorecem a formação de locais de criadouros de mosquito, né? O processo industrial moderno que muitas vezes não valoriza essas condições. E por que o aumento da frota automotriz? Porque um dos focos mais frequentes que nós temos hoje de Aedes aegypti é acúmulo de água em pneus usados que ficam depositados em lugares impróprios. Por quê? Porque tem água limpa e um fundo preto. Essas são duas características que favorecem muito a multiplicação do Aedes aegypti. Aumento frequência e intensidade de tráfego aéreo, porque você pode ter uma pessoa que entra no avião sem dengue e que vai para outro lugar e manifesta dengue porque tem um período de incubação. E isso daí é feito de forma muito rápida pela presença de tráfego aéreo, né? E as dificuldades de controle. Uma delas, que é muito importante, é que a investigação em domicílios não é fácil, porque hoje as pessoas têm medo de deixar outras pessoas entrarem nas suas casas e ficarem examinando as casas e tal. E o problema é, como nós falamos, o problema de ter muitos mocambos. Desculpa, você pode voltar um instante o slide anterior? Favelas, né? A presença de favelas, mocambos, invasões e cortiços. Essas condições favorecem muito e dificultam o controle do mosquito transmissor do dengue. Pode passar, por favor. Próximo. A descentralização. Olha, esse é um problema que nós não temos condição de discutir profundamente, mas após a Constituição de 88, a execução das ações de controle passaram a ser de competência dos municípios, com o apoio dos estados e do governo federal. Apoio financeiro, material, técnico, científico e tal. Os municípios não apresentavam experiência de controle dessas doenças.
as quais eram exercidas por órgãos centrais, ou, como eu falei, no caso do Estado de São Paulo, por um órgão estadual. Então, foi necessário alguns anos para que os municípios começassem a produzir conhecimentos e técnicas e adquirir experiência no controle dessas doenças, né? No controle dessas doenças. O próximo. Nessa descentralização, nós temos problemas muito sérios de recrutamento de pessoal, porque muitas vezes é de forma política, não é forma de seleção por mérito. Contratação, capacitação, manutenção, supervisão e controle pessoal para planejar, executar e avaliar as atividades complexas de campo. A atividade de campo não é uma atividade simples, ela exige supervisão, que ninguém é santo de fazer tudo corretamente. Então é preciso ter supervisão e ter uma supervisão organizada. E isso tudo apresenta muitas dificuldades para combater as doenças vetoriais, particularmente no nível local. Por exemplo, se a casa foi bem borrifada ou não, se as pessoas estão procurando os febris corretamente ou não. São coisas que a descentralização ainda não absorveu totalmente. Tem progredido, tem havido progressos, mas ainda não tem esse domínio como existia nos órgãos centrais, ou nos órgãos centralizados, vamos dizer assim. Relações trabalhistas precárias têm gerado uma alta rotatividade de pessoal. A pessoa, o trabalhador não chega a adquirir experiência suficiente para trabalhar naquele programa e ele já sofre uma troca porque as condições de trabalho são muito precárias. Próximo. Medidas de controle. Medidas de vigilância e controle vetorial são usadas de forma importante no controle de chagas, dengue, chikungunya e febre amarela urbana. Atualmente não são prioritárias no controle de malária, leishmaniose, filariose e febre amarela silvestre, porque existem outras formas de controlar essas doenças, mesmo sendo de transmissão vetorial. O próximo. Doença de Chagas é um exemplo de experiência exitosa de controle de uma doença metaxênica por meio de uma ação de luta antivetorial. Você sabe que foi na hora quando se expandiu o programa de controle da doença de Chagas para toda a área reconhecidamente endêmica, eu era do Ministério da Saúde da SUCAM. E nós recebemos uma oferta de recurso para usar no controle de doenças infecciosas. E a equipe toda nossa decidiu que a gente iria aplicar, expandindo todo o programa que não é a ser trabalhado de controle de Chagas a toda a área reconhecidamente endêmica. Isso foi de uma eficácia tão grande, que aconteceu o seguinte, que a gente atirou no que vimos e atingimos o que não vimos, porque nós conseguimos a eliminação do principal vetor que tinha hábitos domiciliares, o Triatoma infestans, mediante mediante a aplicação seletiva de vetores. Isso daí fez com que esse programa se ultrapassasse as fronteiras do Brasil, atingindo o Uruguai, a Argentina e o Chile e até o Paraguai e em parte da Bolívia. Isso fez com que nós tivéssemos uma diminuição da transmissão natural da doença e mantendo uma vigilância epidemiológica, uma vigilância entomológica para evitar a reintrodução do Triatoma infestans e evitar que outros triatomínios que não são domiciliares possam se domiciliar com a ausência do Triatoma infestans. A consolidação de ganhos pelo esvaziamento da zona rural brasileira. Com o esvaziamento da zona rural, isso facilitou, não foi determinante, mas facilitou a consolidação dos ganhos que foram obtidos com a eliminação do Triatoma infestans. Próximo. A transmissão vetorial pelo Triatoma infestans está praticamente interrompida no Brasil.
Inquérito Sorológico Nacional em menores de 10 anos mostraram isso. Outras formas de transmissão, como a transmissão oral, mediante alimentos contaminados, passam a ganhar importância. Hoje é uma forma importante, tanto em relação a gente tomar o suco de... Poxa, passou pela cabeça o açaí. Não, tem o açaí, o suco de açaí e também caldo de cana. O caldo de cana. O caldo de cana que foi o que nos trouxe mais preocupação. Caldo de cana e açaí são fontes importantes ainda de transmissão da doença mediante a transmissão oral da doença. A vigilância entomológica é necessária pela possibilidade de domiciliação de outros vetores, isso que eu já tinha comentado antes, né? O próximo. No caso da malária, eu queria retomar algumas coisinhas rápidas, né, que eu já tinha comentado, mas o objetivo de uma campanha mundial de erradicação centrada no uso do DDT, ela não teve bons resultados. Era uma inseticida de ação residual, aplicação em superfície e ação por contato. Sem reservatórios animais, a transmissão domiciliar e a disponibilidade de inseticida de efeito residual justificavam criar um programa de erradicação. Teve êxito em áreas desenvolvidas, mas não teve êxito em áreas subdesenvolvidas. Tanto que no próprio país, no Brasil, vocês veem que nós temos uma grande área extra-amazônica, onde a transmissão de malária vetorial é muito reduzida, praticamente eliminada. E a gente continua em áreas onde a população vive em condições precárias de habitação e saneamento. O próximo. Porém, não houve êxito, né? Como eu falei, em áreas com populações vivendo em condições precárias de habitação e trabalho, casas sem ou com paredes incompletas, por dificuldades de abordagem multissetorial, população afetada de baixo poder político, resistência dos vetores aos inseticidas. São principalmente, olha, desde locais onde é feito garimpos, locais onde são feitos projetos enormes, como de construção de hidrelétricas, e tem uma população marginal que vive por perto. Além disso, outras construção de estradas de rodagem ou estradas de ferro podem levar também a população a viver em condições precárias por um tempo. E isso faz com que seja mantida essa transmissão da malária nessas áreas. O próximo. Atualmente, nós sabemos que na região amazônica, a malária não é distribuída igualmente por todos os municípios. Elas se concentram naquelas áreas onde existe mais dificuldade para evitar o contato do mosquito com os seres humanos. A ênfase de controle, atualmente, é no diagnóstico e tratamento precoces, o mais breve possível. Atividades complementares de controle seletivo de vetores de acordo com as condições locais. Uso de mosquiteiros impregnados de longa duração. Essa é uma medida muito eficaz quando pode ser aplicada. Controle larvário. Em áreas próximas às residências, larvas, o controle de controle de criadouros de mosquito de anofelinos, borrifação de paredes internas das casas e aplicação espacial de inseticida. Às vezes, até isso precisa ser feito. E a gente está numa busca de uma vacina eficaz. Existe uma vacina que não é muito eficaz, mas que está tendo grande aplicação na África e tem basicamente reduzido, não o número de casos, mas o número de óbitos, reduzindo os casos graves. O próximo. Êxitos recentes, né? Redução do percentual de casos por Plasmodium falciparum. A gente caminha no Brasil, um dos objetivos do programa no Brasil é eliminar a malária por falciparum, porque por várias razões. Uma delas é que o Plasmodium falciparum, ele apresenta o seguinte: quando o mosquito se infecta, leva um tempo maior
quer dizer, para apresentar as formas infectantes. E com isso o mosquito pode morrer mais cedo. Isso é uma das razões. A outra é que se eu diagnosticar e tratar rapidamente, nem chega as pessoas, os infectados, nem chegam a formar formas infectantes. Então fica só na forma inicial da doença. Redução do número de óbitos, redução do número de internações e redução das fontes de infecção, reduzindo a incidência. Próximo. As perspectivas em relação à malária são eliminação da transmissão urbana ou periurbana. É possível. A eliminação, como eu falei, do Plasmodium falciparum, que é o que produz as formas mais graves de malária. Há dúvidas sobre a sustentabilidade dos ganhos que nós estamos tendo, porque de repente tem um novo garimpo, área indígena e garimpo é uma coisa que surge com frequência. Vulnerabilidade da estratégia atual pelo risco de resistência dos plasmódios aos medicamentos atuais e inexistência de novos disponíveis. Nós temos que eliminar rapidamente o falciparum antes que apareça resistência, que no Brasil ainda não apareceu, mas já existe em outros países do mundo aos medicamentos que nós temos usado atualmente. Maior perda de importância política pela redução da incidência e gravidade. Como diminui a incidência e a gravidade, perde força política. O uso de mosquitos transgênicos resistentes à infecção é uma outra maneira que existe, que está se trabalhando. E o desenvolvimento de uma vacina eficaz e segura, essas duas últimas observações com interrogação. O próximo. O dengue, né? Rapidamente, múltiplos objetivos para o controle do dengue. Primeiro objetivo, reduzir a morte por dengue. Segundo, reduzir a gravidade. O terceiro, podemos ainda pensar em reduzir a incidência. Eliminar a transmissão? Interrogado. Até o momento, nós não temos condição de dizer que esse objetivo deve ser alcançado. Próximo. Redução da gravidade e da letalidade. Como? Como fazer isso? Acesso a serviços de saúde, padronização dos cuidados aos pacientes infectados. Isso é a precocidade, a ingestão de muito líquido e o tratamento dos sintomas. Redução da incidência, redução da densidade de infestação por Aedes aegypti. É o que nós temos tentado fazer, é o que tem se tentado fazer. É possível, mas é um objetivo muito difícil pelas condições de baixa sanidade das áreas urbanas atualmente no Brasil. Vacinação? Interrogado. Nós tivemos uma vacinação, a DengueVax, que criou muito problema e foi retirada. Particularmente, as Filipinas adotaram essa vacina, mas o que acontece é que, como não protegia contra os quatro sorotipos de dengue, e protegia parcialmente, o cofre, desculpe, eu tive um problema aqui no computador. Então, a redução a vacina, então, essa DengueVax, ela protegia parcialmente contra alguns sorotipos. E se a pessoa viesse a adquirir aquele sorotipo, a pessoa vacinada, viesse a adquirir aquele sorotipo, ela teria a forma grave, como nós sabemos que a reinfecção é uma forma grave e houve óbitos nas Filipinas por causa disso. Então, ela foi retirada do programa de controle. Eliminação da transmissão, isso é interrogado, porque a gente pensar em eliminação da infestação pelo Aedes aegypti ainda é um objetivo questionável, pelo menos questionável, né? O próximo. O grande desafio: não existe tratamento etiológico eficaz. Não existe ainda uma vacina eficaz e segura disponível. O vetor é o único elo vulnerável da cadeia de transmissão. É de transmissão fundamentalmente urbana, onde se concentram cerca de 80% da população brasileira. Isolamento dos casos é inviável.
o grande número de assintomáticos que existe e de oligossintomáticos. Então, quando a gente quiser isolar os casos para que eles não infectem os mosquitos, isso se torna muito difícil. Esses são os grandes desafios para o controle atual do dengue. Próximo. Atividades antilarvárias. O controle vetorial se concentra em atividades principalmente antilarvárias. Contra mosquitos adultos, em períodos de transmissão, até a aplicação desse fumacê, que tem uma eficácia muito pequena, mas é feito. Multiplicidade de criadouros artificiais e naturais. Processo de produção modernos privilegiando embalagens descartáveis. As embalagens descartáveis, não adequadamente descartadas, elas se comportam como criadouros de mosquito. Falta de distribuição regular de água e coleta de resíduos. Então, a pessoa precisa fazer uma reserva de água, porque não tem distribuição regular, e a coleta de resíduos não existe em todas as áreas, em toda a área urbana do país. Existe uma área muito grande sem isso. Então, essas são dificuldades que a gente encontra no controle vetorial do dengue. O próximo. Quais são as perspectivas atuais? Redução da letalidade de formas graves mediante assistência médica e hospitalar oportuna e adequada, como eu falei atrás. Redução das dimensões das epidemias por meio da vigilância epidemiológica e ambiente efetivas para a detecção precoce e restrita. Desenvolvimento de uma vacina eficaz e segura. É uma perspectiva que existe. Mosquitos transgênicos resistentes à infecção. Eu participo de um grupo com a Fiocruz, chamado um grupo que tem mosquitos infectados com a Wolbachia, e que tornam os Aedes aegypti não infectáveis. E com isso a gente pode diminuir a transmissão. Mosquitos infectados com bactérias resistentes à infecção viral, essa daqui. Né? E o tratamento antiviral eficaz, que nós não temos ainda, infelizmente. Próximo. Leishmaniose visceral. A leishmaniose visceral é uma doença cuja única coisa que nós fazemos é reduzir a sua gravidade. Ela tem transmissão disseminada pela periferia das grandes e médias cidades, como Belo Horizonte, Teresina, São Luís, Sobral. O controle está baseado no diagnóstico e tratamento precoces, aplicação de inseticida no peridomicílio e, para alguns, no sacrifício de cães infectados, que é um dos reservatórios da leishmania, que atua na leishmaniose visceral. Calazar. Próximo. Na tegumentar, a mesma coisa, o seu controle está centrado no diagnóstico e tratamento precoce dos casos antes que levem a sequelas, lesões sequelares. Né? Tendo em vista os hábitos silvestres dos vetores e a grande quantidade de reservatórios, somente quando há comprovação de transmissão peridomiciliar é que se aplica o inseticida no domicílio e peridomicílio. Geralmente, hoje, a leishmaniose tegumentar, o controle está centrado no diagnóstico e tratamento mais precoce possível. O próximo. Prevenção da urbanização da febre amarela. Isso daí existe, nós não temos febre amarela de transmissão urbana no país há muitos anos, e então ela está eliminada, mas mesmo que se venha a dispor de uma vacina contra o dengue, o combate ao mosquito precisa ser mantido para evitar reurbanização da febre amarela e a transmissão de outras doenças por esse vetor, entre elas a febre chikungunya e a zika. Né? Então, a prevenção da reurbanização da febre amarela existe, mas ela inclui um combate ao mosquito Aedes aegypti. O próximo. Bom, essas têm duas referências, não, um pouquinho só. Eu queria só chamar a atenção, essa minha referência está, ou nessa referência que eu cito minha, ela tem muitas outras referências que vocês podem pegar no informe epidemiológico do SUS. Muito obrigado, eu agradeço muito a atenção de vocês, peço desculpa pela demora. Tá? Obrigado pela bela apresentação.
E agora vamos lá para as perguntas. E a gente começa aqui com os estudantes, as perguntas dos estudantes. Vou parar de compartilhar a tela. E eu peço aqui que os estudantes levantem suas mãos para poder fazer as perguntas aí para o professor Pedro. Vamos lá. Tem alguns comentários aqui. Eu acho que enquanto a pergunta não chega, eu vou ler aqui o comentário da Janet. Ela fala assim, ó, Pedro, ela fala assim, malária podia ser eliminada igual às outras doenças se a devida atenção foi dada ao seu controle. Depois de mais de 35 anos, só agora que está tendo vacina contra a malária na África subsaariana, enquanto para outras doenças foram desenvolvidos em questão de meses. Exemplo, Covid. Isso demonstra claramente uma falta de interesse pelos órgãos responsáveis em investir nos países tropicais afetados pela doença, especialmente na África, onde crianças e até mesmo adultos são batizados pela doença anualmente. Mata mais de 430 mil. Acredito que para erradicar, eliminar ou controlar, precisamos rever os objetivos, a alocação de recursos e os interesses dos pesquisadores, assim como os órgãos de saúde pública. Pedro, seus comentários. Olha, Rodrigo, quem é que fez esse comentário? A nossa estudante, a estrangeira, que é a Janete. Eu estou de acordo com tudo que ela falou. Eu estou de acordo. Agora, existem dificuldades científicas na produção da vacina contra um parasito. Não temos nenhuma vacina disponível contra parasito ainda que seja eficaz suficiente para eliminar uma doença. Mas, além disso, outros países eliminaram a malária. Né? O último país que eliminou a malária, que foi uma coisa muito boa, foi a China. A China eliminou a malária. Então, mesmo sem a vacina, é possível eliminar. Como ela falou, era dedicar mais recursos e ter um valor político maior do que ela tem atualmente. Tá? Obrigado, Pedro. José Nilton também só fez um comentário. O professor Pedro é um patrimônio da educação e da saúde no Brasil. Mas agora ele levantou a mão. Agora o José Nilton, beleza, Nilton, vai lá, pode fazer sua pergunta para o Pedro. Ok? Só um instante. Professor. Professor, aqui podemos atribuir a ineficácia no controle das doenças, principalmente vetoriais. Uma vez que a gente não é de hoje que o Brasil, como você falou, você é do tempo da SUCAM, né? Então, assim, naquela época tinha ações, né, que desbravava e os lugares mais distantes do Brasil, inacessíveis, que só a SUCAM chegava. E tinha ações de controle que eram efetivas. Não, talvez, assim, era outra realidade que a gente vivia. Mas hoje em dia, o que a gente vê, ou eu não sei se você concorda, mas assim, a associação de ações dos gestores do serviço, né, nós aqui que promovemos as políticas públicas, e a novas tecnologias. Então, assim, parece que as coisas não caminham juntas. O gestor que não investe adequadamente, as políticas de promoção desse controle também não avançam muito, e novas tecnologias a serem agregadas, parece que também não sai dos estudos acadêmicos. O que você atribui a essa ineficiência do controle para essas doenças vetoriais? Tá bom. Muito obrigado, Zé Nilton. É o seguinte, eu concordo com você com relação a isso, mas o principal problema é que as populações mais afetadas por doenças vetoriais, elas têm baixo poder político.
elas tendo baixo poder político, elas não têm poder reivindicador de ações de controle com muita eficácia. O outro problema, Zé Nilton, é o seguinte, é que a descentralização ela tem seus méritos, tem seu valor, mas ela exige que haja pessoas competentes no nível municipal para exercer as ações de controle. Não só as ações, executar ações, mas também supervisionar e manter a vigilância. Eu acho que o baixo poder político, por exemplo, quem tem malária hoje na Amazônia é pessoas marginalizadas. São pessoas marginalizadas. São índios, população indígena, população que trabalha com mineração, esses que trabalham com mineração manual. Garimpeiros. Os garimpeiros, então, desculpa. Os garimpeiros e também as populações que vivem ao longo das grandes obras e que aguardam uma oportunidade de emprego e vivem em condições precárias de saneamento e de habitação. Então, eu digo para você que eu concordo com você, mas eu tenho a impressão que nós temos que superar isso, conscientizando os governantes da importância dessas doenças, independente deles terem baixo poder político reivindicador. Mas eu acho que esse é o principal problema. Obrigado. Concordo. Obrigado, Pedro. Vanessa está com a mãozinha. Vanessa. Olá, bom dia. Eu queria fazer 2 comentários. Um é sobre a febre amarela, que o professor falou que a febre amarela urbana, né, foi eliminada, né? Aí eu queria só perguntar em relação ao seguinte, aqui em Brasília, vira e mexe tem alguns casos de macacos, né, encontrados mortos. Assim, eu sei um pouco sobre a área que eu trabalhava, né, que é ali naquela região que tem uma matazinha entre o Riacho Fundo 2 e o Riacho Fundo 1, ali perto do Instituto de Saúde Mental. Como eu trabalhava naquela região, eu sei que vira e mexe eles encontravam alguns macacos mortos ali e eram recolhidos para fazer essa investigação sobre febre amarela e tal. Se eu não me engano, alguns foram confirmados e tal, que eu lembro que na época que eu trabalhava no PSF, acho que teve até a questão de incentivar a vacinação e tal. Então, assim, não tem mais, realmente foi eliminado mesmo? Bom, Vanessa, obrigado. É o seguinte, a transmissão de febre amarela, hoje, o controle da transmissão, ele é feito com 2 coisas, mantendo a obrigatoriedade da vacina, tanto em pessoas, e hoje foi estendido para todos os estados do Brasil, que havia uma época que o Nordeste não era vacinado. Agora, todo o país é obrigatória a vacina contra a febre amarela, que, graças a Deus, é uma vacina bastante eficaz, muito eficaz. O segundo problema é que há necessidade de se fazer a vigilância de febre amarela de macacos. Por quê? Porque os macacos tem a transmissão vetorial por mosquito silvestre, não é o Aedes aegypti, mosquito silvestre que picam os macacos e que podem, então, as pessoas se expondo a mosquitos silvestres podem adquirir a febre amarela. Isso quer dizer o seguinte, eu não falei que a febre amarela está eliminada do Brasil, eu falei que a forma urbana de transmissão é que está eliminada, porque a forma silvestre ainda persiste, porque toda pessoa que for trabalhar, ou for visitar, ou for, de alguma forma, entrar em contato com a mata, ou com as proximidades da mata, ela tem que estar protegida contra a febre amarela. E aí ela pode adquirir, os casos que nós estamos temos casos não só de macacos, mas casos humanos, de febre amarela de transmissão silvestre. Obrigado. Certo, não, Obrigado. é porque como é bem próximo ali da cidade, né?
Aí por isso que eu fiquei na dúvida se era considerada urbana ou se era silvestre. É que é uma região de floresta, assim, de mato mesmo, né, que tem ali no Riacho Fundo 2 e Riacho Fundo 1. O outro comentário que eu queria fazer era sobre a precarização que o senhor falou, da precarização das relações trabalhistas dos trabalhadores que fazem essa parte do controle mesmo. E aí eu queria só fazer um comentário que eu concordo, realmente. Eu já trabalhei em PSF e eu vejo realmente que os agentes de saúde, né, agente comunitário de saúde, é uma profissão que está meio em extinção, pelo menos aqui em Brasília, né? Porque, tipo assim, teve concurso há muito tempo atrás, aí vários foram exonerando, né, passando em outros concursos, e depois disso não teve mais. Aí tem apenas uns processos seletivos, né, para trabalhar de forma temporária, então eles ficam 6 meses, no máximo 1 ano, e depois saem. Aí depois vem outro processo seletivo, então vem uma outra turma, então aí tem que fazer todo o treinamento novamente, tem que fazer toda a capacitação novamente, então eu concordo plenamente com essa parte aí da flexibilização das relações trabalhistas. Eu acho que tem um impacto muito grande no controle, principalmente dos vetores da dengue, porque tanto os agentes comunitários de saúde quanto os agentes de endemia tem muito tempo que não tem concurso, né? E aí só está tendo processo seletivo temporário. Então, eles ficam muito pouco tempo. Então, eu acho que isso também impacta bastante no controle dos vetores. Era só isso que eu queria comentar. Tá. Vanessa, eu concordo plenamente com você e eu acho que esse é um problema que tem que ser abordado, sabe? Quer dizer, tem que ser valorizado a profissão como foi descentralizada. Nos municípios, então, é mais difícil você conseguir isso. Se é difícil conseguir aqui no Estado, no Distrito Federal, você imagina nos municípios, então, em que eles estão mudando constantemente, com uma influência política muito forte até. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Pedro. Obrigado, Vanessa. Vamos lá. Mais perguntas ou comentários? Luciana. Professor, estou admirada com a sua aula. Extremamente importante, assim, é exatamente o que o professor Rodrigo falou. Ela é clara, ela é objetiva, é maravilhosa. E aí, eu só fiquei me perguntando aqui, enquanto a gente ouvia falando das doenças, o meu projeto de doutorado é com febre maculosa. Então, eu fiquei pensando, eu falei: "Nossa, as outras doenças que têm uma incidência muito maior, a gente quase nem trabalha com incidência em febre maculosa, porque é tão baixa". E eu fiquei pensando, se já é um problema para aquelas doenças que têm um impacto em saúde pública, a gente pensando, em saúde na doença como um problema de saúde pública, eu falei: "Como chamar atenção para a febre maculosa?", porque, assim, em números absolutos, de fato, ela são poucos casos, né, comparado, assim, com todas essas que foram, faladas. Mas a gente tem um problema de uma letalidade altíssima, fica em torno de 35 a 40%. Então, se a gente for pensar, de cada 100 que adoece, de repente 40 vão evoluir para óbito, isso é um problema muito sério, mas às vezes não é dada a devida importância, porque de fato não é uma doença que tem um volume muito grande de casos. Então, esse é um questionamento, assim, que me incomoda muito, como chamar atenção para esse problema. Porque é carrapato, carrapato a gente sabe que vai se para mosquito já é complicado, imagina carrapato, você trabalhar com eliminação de carrapato, não vejo nem como ser possível uma coisa dessa. E tem a questão da transmissão transovariana, então, o carrapato já nasce com rickettsia, e são muitos, assim, o professor Rodrigo talvez saiba falar melhor do que eu, quantos nascem, né, para cada, como é que fala quando o carrapato tem filho? Quantos que tem oviposição, depois quantos que emergem, são termos que a Pronto, gente usa. lindamente, é porque, eu
Bem, não é da minha formação, eu sou enfermeira, então tem alguns termos, assim, que eu já tenho mais dificuldade. Mas eu fico pensando, são muitos, né? Chegam a 1000, professor? Uma desova, sei lá como é que chama? Mais que 1000. Postura, não sei. Algumas espécies, mais que 1000. Então, mais que 1000 já nascendo infectados. Então, assim, é um problema que se perpetua, né? A gente tem que trabalhar com a prevenção e principalmente com a questão da suspeição clínica oportuna. E aí eu fico pensando, esse é um questionamento, como chamar atenção para esse problema, uma vez que o volume de casos é muito baixo comparado com todas essas outras doenças que têm um impacto gigantesco para a saúde pública. Obrigado, Luciana. Professor. Luciana, na verdade, o que é preciso, no caso, é definir os objetivos do programa. Aí é o que eu acho que é fundamental. O mais importante agora em febre maculosa é que ninguém morra de febre maculosa. É que ninguém morra. Então, o diagnóstico e o tratamento adequado, precoce, é fundamental. Por quê? Eu digo isso porque nós não temos condição de trabalhar com relação ao vetor. Porque os carrapatos, eliminar carrapato não existe essa possibilidade. Então, eliminar essa doença fica difícil você pensar. Então, é um tipo de doença cujo principal, igual ao calazar, pelo menos, e onde nós temos muito mais casos, mas é diagnosticar, é orientar as pessoas, conhecer bem a distribuição geográfica da doença, chamar atenção nas áreas onde são encontrados os casos, para que todas as pessoas, diante de um quadro clínico, seja diagnosticada, seja suspeitada a febre maculosa e que se faça o diagnóstico e o tratamento adequados para, quer dizer, o principal objetivo nessa doença é reduzir a letalidade, isto é, reduzir o número de óbitos, porque as outras coisas são muito mais difíceis de serem feitas nesse momento. Muito bem, Pedro. Só complementando aqui, Luciana, que aqui no Distrito Federal, nesse exato momento, hoje, tem um grupo já de estudantes e pesquisadores lá no Lago Paranoá fazendo coleta de carrapato. Ou seja, tem um projeto grande em andamento de monitoramento de capivaras, monitoramento dos carrapatos de capivaras e monitoramento da infecção dos carrapatos das capivaras aqui no Distrito Federal. Então, a gente está preocupado com isso, né? E assim, o Stefan também trabalhou bastante com essa questão de distribuição geográfica de carrapatos, distribuição geográfica da febre maculosa. Você conhece os trabalhos que a gente fez aqui junto com o Stefan. Então, de fato, a gente está buscando conhecer mais da distribuição desses, tanto dos hospedeiros, quanto dos vetores e da doença. Então, isso é fundamental. Agora, como o Pedro bem colocou, não tem como, são muitas espécies de carrapatos, são muitas espécies de hospedeiros que vão estar hospedando Rickettsia, e são várias espécies de Rickettsia também, e então não dá para a gente pensar no objetivo de erradicação e eliminação nesse momento. Então, é o que o Pedro falou. Mas, Luciana, desculpa aí, para chamar a atenção, você tem que dizer para os políticos, por exemplo, seu filho que está brincando no quintal, com um jardim lindo lá, com um gramado na orla do Lago Paranoá, na orla do Lago Paranoá, lá nas mansões de não sei onde, pode ser picado com um carrapato e pegar uma febrezinha que acaba matando ele. Esse é o jeito de se realmente chamar a atenção para esse tipo de doença. Isso foi feito com o que? O Tauí, você conheceu o Gabriel Chimunis, né? Sim, Gabriel Chimunis. Ele chamava isso de terrorismo epidemiológico. Ele falava assim, ele foi um dos caras mais importantes para a segurança dos produtos que são transfundidos, que vêm dos bancos de sangue na América Latina toda. E aí ele falava assim para os políticos, o seu filho pode ter um acidente de carro precisando de uma transfusão, meu amigo. Isso não é uma coisa só de pobre. Aí os políticos pensaram 2 vezes e aí começou uma revolução aí nos bancos de sangue da América Latina. Pode ser por aí. Zé Newton.
Só Professor, complementando então... aqui rapidinho, antes do Zé Newton, para fechar essa questão da Luciana, a atenção já está chamando, viu, Luciana? Porque você vê, a Capivara está no DFTV, acho que uma vez por semana. Então, tá chamando atenção. Aqui no DF, né, Rodrigo? E eu acho que, assim, questão de controle de doença, o DF nem é um exemplo para os outros territórios. Mas, assim, eu trabalhava na Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Tocantins, e lá a gente, ainda nesse assunto que a Luciana introduziu, e lá a gente elaborou uma estratégia de vigilância carológica. E aí fizemos coleta de carrapatos em campo, em animais, e a gente estava tendo casos suspeitos de Lyme e febre maculosa. Só que aí, assim, um grande empecilho que a gente encontrou para implementação dessa estratégia foi a questão laboratorial. Então, assim, ainda é muito frágil a gente ter esse serviço disponível para uma ampla utilização de análises no âmbito do que a gente queria fazer. Então, assim, pegando uma região ali central do estado do Tocantins, que englobava, inclusive, Porto Nacional, que o professor já morou, e aí a gente não teve esse apoio laboratorial. Então, assim, é uma dificuldade muito grande. Se para as outras doenças, igual dengue e leishmaniose, já é muito difícil, para essa vigilância carológica, então, a gente encontra muito mais dificuldade. E o professor Tauil talvez conheça, lá em Palmas também, a gente tem um parque no meio da cidade, bem no meio, e tem um lago e tem muitas capivaras, e as pessoas vão para esse parque para fazer piquenique, e é ali onde as capivaras também frequentam. Então, assim, tem esse potencial também, é algo que precisa ser estudado, mas que não tem o apoio tanto de gestores, né, como também esbarra nessa questão do laboratório. E a gente ainda tem que incluir a assistência nisso tudo. Eu acho que o X da questão é a parte da assistência, porque tem um grupo muito bom aqui no Brasil estudando o carrapato. Então, é uma parte assim que eu fico bem satisfeita com os estudos que são desenvolvidos. Talvez não seja tanto essa a nossa preocupação. Eu acho que, por mais que você identifique o território onde tem área de transmissão, se quem estiver na parte da assistência não fizer esse raciocínio, pode ser um desastre, uma catástrofe. Então, assim, a gente tem exemplo de uma investigação de surto que foi feita em Minas, e os 4 pacientes que evoluíram para óbito tiveram como hipótese diagnóstica dengue. Então, assim, esse é o meu apelo, sabe? É onde eu acho que é o foco. A gente tem que trabalhar em cima dessa questão, porque realmente ela é de difícil raciocínio, uma vez que ela se confunde muito com outras coisas, mas eu acho que se você está numa região onde é uma região sabidamente de transmissão, principalmente, essa linha de raciocínio ela tem que ser muito evidente. Então, o que o professor falou é isso, que o objetivo é reduzir a letalidade. Obviamente, isso é quando a pessoa entra em contato com o sistema de saúde. De atenção à saúde, de atenção a pacientes. Esse é o nosso nó. Ali a gente vai ter que trabalhar em cima para ver como que faz essa sensibilização das unidades que fazem esse primeiro atendimento. Porque depois que está grave, muitas vezes reverter o quadro é muito complicado, né? Tem que também pensar na possibilidade de reforçar algumas partes do currículo das escolas de profissões relacionadas com a saúde, não só de médicos, de outras. Muito bem. Tatiane agora tem uma pergunta. Vamos lá. Bom dia.
Bom dia, professor Tauil. Bom Muito dia. obrigada pela explanação, né? Eu acho que é muito importante, assim, a gente rever para ter esses conceitos e bem guardados na memória, né? Para a gente, em toda a fase que a gente precisar implementar projetos, monitorar os programas da área de vigilância. Então, muito obrigada, assim, por essa preciosa contribuição. Professor, no semestre passado, ou retrasado, não lembro, a gente pagou uma disciplina, até com o professor Rodrigo, que eu gostei muito, que era de entomologia aplicada, e a gente teve o privilégio de estudar um artigo que ele trazia, assim, as estratégias de controle, as distintas estratégias de controle, como se fosse uma caixa de ferramentas, entendeu? Uma caixa de ferramentas, e aí os autores eles colocavam assim que não existe uma estratégia única, né? Eu até resgatei assim, não existe uma estratégia única para o controle do Aedes aegypti. Nenhuma estratégia ela pode ser salvadora, né? A gente tem falado muito de várias tecnologias, novas tecnologias, elas são muito importantes. Na explanação da semana passada, a gente teve o privilégio de contar com os comentários do professor do Giovannini, e ele trouxe assim a importância de que essas estratégias elas pudessem, para ser implementadas nos programas de vigilância, pudessem a gente pudesse considerar assim as evidências, né? As evidências dessas estratégias. E aí, quando o senhor traz assim a coisa da descentralização, né, que teve avanços no SUS, mas quando a gente olha especificamente para a vigilância das doenças, assim, principalmente vetorial, a gente tem uma série de considerações, né? E aí eu fiquei pensando assim, na sua opinião, será que quando a gente olha assim para os municípios, porque eles são os grandes executores, né, do SUS, os grandes executores das ações de vigilância, as medidas de controle que envolvam manejo ambiental e o controle que o senhor colocou, as medidas antilarvais, assim, o controle larval, elas deveriam ser priorizadas, né? Assim, a gente deveria priorizar o manejo ambiental e o controle antilarval, que o senhor se referiu. Isso realmente deveria ser priorizado pelos municípios? Eu não tenho a menor dúvida. O que você falou, eu plenamente de acordo. O problema é, inclusive, necessário para as condições de vida da população, porque realmente nós temos uma faixa percentual grande da população vivendo em condições precárias que favorecem a proliferação de vetores. Em área urbana agora, não é mais em área rural só, onde tem concentra gente. Então, não tenho a menor dúvida que isso tem que ser valorizado. Não tem. Tá ótimo, professor. Obrigada. Você. Eu queria, só para complementar, falar uma coisa, que no controle da Aedes aegypti, e em algumas áreas da Aedes albopictus também, eu penso assim que no momento que estamos agora, temos que pensar no controle de vetores. Que o que dá para fazer, Pedro, veja aí se concorda, é reduzir o máximo possível a densidade das populações de adultos que estão voando. Porque aí você consegue, com uma assim, densidade baixa o suficiente para manter o R0 dos vírus perto ou um pouquinho abaixo de 1. Então, assim, a evidência é meio ainda, apesar do tanto trabalho que é feito no mundo, a evidência ainda não é muito sólida. Mas cada vez temos mais evidência que o trabalho que está sendo feito, se não tiver outros problemas associados, como resistências larvicidas e outros, está num caminho que, assim, eu me preocupo com as epidemias de dengue, mas vou te dizer uma coisa, sem o trabalho dos municípios, ao invés de ter uma incidência de 10, teríamos uma incidência de 90 ou de 100. Então, esse trabalho está assim, tendo um impacto. Agora, eliminar totalmente as populações locais de mosquitos, talvez, de Aedes, né? Talvez em algumas condições locais, de muito isolamento, de cidadezinhas pequenas,
talvez fosse possível. Mas com a interconexão que temos hoje, de carro, de caminhão, indo e vindo e tal, é muito difícil você manter isso. Então, eu acho que o objetivo do controle vetorial agora é, vamos desenvolver um conjunto de ferramentas, chama-se de controle integrado, de várias ações e tal, para tentar manter as populações abaixo de níveis de densidade que são perigosos, que mantêm o R0 do vírus acima de 1 e aí dispara. Perfeito. Estou plenamente de acordo. Está ótimo. Muito. Perfeito, Fernando. É isso aí. Tatiane, satisfeita? Sim, sim. Maravilha. Então, agora vamos para a pergunta do Ricardo. Olá, bom dia a todos. Tudo bem? Eu me chamo Ricardo Passos, eu sou biólogo, entomólogo. Estou hoje na coordenação do Programa Nacional de Malária como consultor e vivi 15 anos na Amazônia, 10 anos trabalhando na Vigilância do Estado, na Vigilância de Saúde. Tive a oportunidade de ver diversas palestras do professor Tauil, né? Então, mais uma vez, é um prazer revê-lo. Fui aluno do professor Tadei, né? Saudoso professor Tadei. Então, Fernando, prazer revê-lo também, grande surpresa. Prazer, Ricardo, que bom te ver. E, na verdade, eu queria, assim, ouvir um pouquinho do professor, né, considerando hoje aqui que eu estou no programa de malária, né, a gente está aí, o Ministério da Saúde, prestes a lançar, né, o plano de eliminação da malária, né, com uma meta talvez um pouco audaciosa, né, de a gente acabar com a malária até 2035. Então, eu queria ouvir a opinião do professor, o que ele acha, se a gente estamos no caminho certo, e o que ele poderia nos alertar, assim, fiquem de olho nisso, abram o olho para isso, que vai ser fundamental para que a gente alcance as nossas metas e os nossos objetivos. Tá bom? Obrigado, um prazer mais uma vez. Muito obrigado, Ricardo. A tua pergunta é desafiante, é muito importante. Agora, veja bem, o que está acontecendo no programa de malária, por exemplo, é uma despolitização, sabe? Eu vejo que não tá sendo valorizada. O controle da malária no Brasil não está sendo suficientemente valorizado. Então, essa é a primeira coisa, é integrar um componente político do Ministério da Saúde, o controle, a eliminação da transmissão da malária. A outra coisa é que nós, por partes, a primeira eliminação que nós temos que conseguir o mais depressa possível, o mais rapidamente possível, é a eliminação do Plasmodium falciparum, porque nós não vamos ter medicamentos suficientemente eficazes para tratar doenças graves. E ele é passível disso. Todos os programas de controle da malária, o primeiro plasmódio que se elimina é o Plasmodium não, bem, tem quando chega no Vivax e falciparum, o primeiro, a malária residual é sempre de Vivax, e o Plasmodium falciparum por causa do período entre a infecção e a manifestação de formas infectantes, sabe? Então, ele tem um tempo vulnerável. Então, a gente precisa, primeiro, eu acho que precisa manter a vigilância epidemiológica para ver aonde nós estamos tendo problema, que não é toda a Amazônia, nós estamos bem localizados, e nessas áreas, considerar áreas prioritárias. Então, eu acho que está faltando uma decisão de priorização de áreas de controle da malária para fazer isso, porque o resto, a coisa acontece. Basicamente, o que eu podia te dizer hoje, em função dos meus conhecimentos, é essa identificação de áreas prioritárias e trabalho, agora, realmente, se for trabalhar com os municípios, tem que ter uma assistência, uma supervisão muito boa por parte do Ministério. Tá bem? Obrigado, Ricardo. Ricardo. Eu que agradeço, professor. Eu vou aproveitar aqui a deixa, Ricardo, para te fazer a pergunta de como que está o programa aí de controle e prevenção da malária no sentido de distribuição de mosquiteiros impregnados. Como é que está isso lá na Amazônia?
Olha, o Ministério tem feito a distribuição, né? Hoje são 37 municípios que contribuem com 80% dos casos da malária, então esses municípios têm sido atendidos, né, de forma bastante eficaz, né, no sentido de distribuição não só do mosquiteiro, mas também de todas as outras atividades de controle vetorial e também de diagnóstico e tratamento, né. É claro que, como o professor falou, a gente sabe que a grande dificuldade é a supervisão local para o uso correto dessas medidas, né. Então a gente vê na avaliação nas avaliações que a gente tem de uso de mosquiteiro, a grande dificuldade da população usar de maneira correta, né. Então, muitas vezes você distribui, né, ensina como, né, fazer as lavagens para ativação do produto durante o período de tempo, né, de viabilidade desse mosquiteiro, mas muitos, né, moradores acabam utilizando para outra coisa, a gente já viu cenas de ser utilizado para pesca, enfim. Então, é um acompanhamento que é muito difícil e, assim, ao meu ver, uma opinião bastante pessoal e de vivência lá, que se a gente não envolver a atenção, né, primária comunitária de saúde, né, nessas ações de monitoramento, educação e saúde no dia a dia da comunidade, a gente não vai alcançar e não vai caminhar muito longe, não. Então, essa união, né, da vigilância com a atenção primária, ela tem que estar mais presente nas ações para que a gente tenha maior efetividade de todas as ações que são realizadas. Perfeito. Muito obrigado. Bom, você está aqui conosco. Ricardo, isso quer dizer que dentro das equipes e pessoas que estão pensando isso aí, seria bom também ter assim, o input do pessoal que sabe de antropologia, de sociologia, de educação. Porque isso, obviamente, um entrave que pode ser sério, né? Com certeza, eu acho que a gente tem mais é que somar mesmo um grupo cada vez mais multidisciplinar para que a gente possa, né, realmente ter as estratégias mais, vamos dizer, mais práticas mesmo e funcionais, né? Beleza. Bom te ver, cara. Um abraço. Um abraço, obrigado, gente. Mais alguém? Perguntas? Comentários? Bom, eu tenho um comentário aqui que tem a ver com... A gente já falou de malária, já falamos de dengue, para puxar um pouco para a doença de Chagas, a gente está aí num processo, né, bem avançado, mas que o embrião foi lançado muito tempo atrás. Eu queria que o Pedro contasse para a gente. Ele começou a contar ali, mas assim tem detalhes importantes para a gente saber de como que foi realmente esse embrião do programa de controle, quando sistematizou e quando ampliou realmente o controle vetorial da doença de Chagas, né? Ali na década de 80 e tal, quando sistematizou tudo. Então, Pedro, conta pra gente, que eu acho que isso é histórico, né, para o programa de controle. Olha, é uma coisa muito interessante. Nós recebemos, eu era diretor do Departamento de Erradicação e Controle de Endemia, chamado DECEM, e a gente tinha bastante prioridade, malária, febre amarela, tal, Chagas, mas a gente sabia que nós não estávamos trabalhando toda a área reconhecidamente endêmica de Chagas. Isto é, a busca, o que se fazia em Chagas era identificação da presença do Triatoma infesto nos domicílios, a aplicação periódica de inseticida, que naquela época era o BHC, e que depois nós tivemos que mudar por causa da toxicidade do BHC. E o que aconteceu foi que não havia gente suficiente para atuar em toda a área endêmica, que, na verdade, correspondia a praticamente toda a área extra-amazônica. Toda a área extra-amazônica. Então, havia um recurso de dinheiro no Ministério, quer dizer, oferecido ao Ministério para controle de doenças. E nós fomos consultados. Então, discutimos muito o problema da malária, o problema de outras, de febre amarela, tal, mas daí se pensou assim, esse talvez seja o momento de a gente
conseguir recursos, naquela época diretamente, não era descentralizado, recursos humanos, financeiros, para fazer um programa pelas diretorias regionais da SUCAM, que são as diretorias estaduais, fazer um programa em todos os estados endêmicos de malária, de doença de Chagas, no país. Então, isso daí permitiu... Então, nós pensávamos em reduzir, na verdade, era reduzir a infestação pelo triatoma infestas. Nós não tínhamos pretensão, naquele momento, de eliminar o triatoma infestas. E o que acontece é que o programa foi tão bem feito, tão bem supervisionado. Uma das pessoas que participou do programa, o seu Antônio Carlos Silveira, que era o diretor de Chagas, e o outro, que era o Tadayasu Sakamoto, ambos, infelizmente, falecidos, o Sakamoto recentemente, e eu ouvi deles o seguinte: vamos fazer isso, vamos tocar isso aqui, nós vamos fazer, e a gente vai periodicamente fazer essa borrifação das casas, essa inspeção, e não era tão contínuo, não era por muito tempo quanto na malária. Era só eliminar as coisas. E com o esvaziamento da zona rural, isso se tornou mais fácil, porque eu tenho menos habitações rurais de condição precária que favorecem a fixação do triatoma infestas. Esse programa, como eu falei, foi tão efetivo que trouxe uma alegria para nós. Praticamente foi eliminado o triatoma infestas, que não era o objetivo inicial, mas ele foi eliminado. E foi tão bom que foi exportado para o Uruguai, que foi um país que fez isso, continua fazendo isso muito bem, a Argentina, o Chile, e eu falei também o Paraguai, e alguns lugares da Bolívia. Então, isso, para mim, foi o que aconteceu, sabe, Rodrigo? Então, foi que nós atiramos no que vimos e acertamos o que não vimos. Nós não esperávamos o que chegar aonde chegamos. E agora, o problema é a manutenção, é evitar a redomiciliação, a domiciliação de triatomas silvestres, no lugar daqueles outros, e isso daí está sendo ajudado pela melhoria das condições de habitação da zona rural brasileira. Então, eu queria comentar aí que não só isso, também foi exportado esse modelo para a América Central e o sul do México, de onde também foi eliminada uma espécie não nativa, né? Onis prolixus, que praticamente não tem mais lá, e que era o principal vetor de infecção humana, vamos dizer assim. Mas eu queria comentar também assim que esse último problema que o Pedro comentou, da ocupação desses espaços domésticos e peridomésticos por vetores nativos, é o que preocupa agora, é o que estamos nós trabalhando sempre agora. Isso, assim, a eliminação do triatoma infestas trouxe uma redução, sei lá, de 95% talvez da incidência. Mas eu queria dizer também que a doença de Chagas é tipo o pesadelo de toda pessoa assim, interessada em controle e eliminação de doenças. Por quê? Ela tem todas as características que o Pedro falou que não deveria ter uma doença para ser de fácil eliminação. Por exemplo, a magnitude é grande ainda, a gravidade é grande, o custo é alto, é uma zoonose, é silenciosa, quer dizer, a gente calcula que mais ou menos 5% dos casos agudos têm sintomas, mais sintomas, e 30% dos crônicos, e o resto, 70% dos crônicos, 95% dos agudos, não tem nada praticamente. Então, é muito silenciosa. Então, isso quer dizer que é muito difícil você saber o que está acontecendo. Então, assim, por exemplo, o estudo da carga global de doenças, que publica o Lancet periodicamente, em 2017, a estimativa é que no Brasil, a incidência de casos novos foi de mais de 70 mil casos. Eu acho isso exagerado. Eu acho que eu conversei com eles, né, e eu acho que eles estão precisando corrigir essas estimativas para a urbanização demográfica e para uma melhora geral, né, da qualidade habitacional rural também.
Mas até fazendo essa correção, eu fiz umas contas aí, e eu acho que deve ter mais de 9 mil casos novos por ano. Só que a maioria não são detectados. Por exemplo, em 2017, foram detectados casos de doença de Chagas aguda, aquele de notificação obrigatória. 340 casos. Se tiver 9.500, que é a minha estimativa, isso quer dizer que só 3,5% dos casos foram detectados. Então, é uma situação assim, complicada. O Pedro falou, entusiasmo com prudência. Teve tanto entusiasmo que esvaziou a visibilidade política da doença. As pessoas interpretaram a eliminação de Triatoma infestans, algumas pessoas, né, como eliminação da doença de Chagas, não tem mais. E isso está criando graves problemas, incluindo as pessoas, vamos dizer assim, dos serviços de saúde mais descentralizados, que querem fazer alguma coisa sobre o assunto, porque não tem recurso para isso. Porque o recurso para outras coisas, para dengue, para zika, para chikungunya, para outras coisas. Então, era um comentário assim, só para dizer que o silêncio epidemiológico aparente muitas vezes tem a ver com vários processos, alguns biológicos e outros organizacionais, que levam, alguns psicológicos também, que levam a esvaziar-se a importância, o peso de algumas doenças na hora, assim, vamos dizer assim, de distribuir recursos. Eu sempre falo, um gestor responsável não deve dedicar recursos a uma doença que a OPAS, por exemplo, diz que não tem mais, né? Então, se psicologicamente a certificação da eliminação de infestanes é uma espécie de vetor, das mais de 60 que tem no Brasil, é interpretado como ausência, eliminação da doença de Chagas, então o gestor fala, então vou dedicar o recurso para outra coisa, né? É verdade. Comentário aí, esse faz parte, isso faz uma parte importante, Pedro, do trabalho que a gente faz com o Rodrigo e com outros colegas por aí e tal. Manter viva a chama para dizer, olha, claro, se a incidência que eu estimei para 2017 é 9.600, com certeza, em 1977 era 96 mil. E a melhora é de duas ordens de grandeza. Né? Mas esses 9.600 ainda continuam adoecendo, né? Se infectando. E assim, Fernando e Pedro, a gente vê que tem um esforço, né, de várias pessoas para manter essa visibilidade. Tanto é que o Dia Mundial da Doença de Chagas foi 14 de abril, foi recente, e muitas atividades aconteceram. Inclusive, ontem teve atividade ainda sobre doença de Chagas nas mídias sociais aí. E então, eu creio que pelo menos todo ano, no dia 14 de abril, a gente vai estar ali fazendo atividades para aumentar essa visibilidade da doença de Chagas. Aí, só para complementar e fazer um anúncio para todo mundo, semana que vem vai ser o último seminário. E aí, quem vai estar aqui é o Pedro Albacar, da OMS, lá de Genebra, que é o responsável pelas coisas relacionadas com doença de Chagas lá em Genebra, na sede da OMS. Que, claro, é uma pessoa importantíssima para manter essa visibilidade. Exatamente. Mais perguntas? Tem alguns comentários aqui do professor Luiz Antônio, nosso coordenador do curso. Caro Pedro, obrigado pela oportunidade de aprender sempre mais quando partilha seu conhecimento e experiências. Tudo de bom. E a Aline agradece imensamente a aula, professor Pedro Tawil. Mais algum comentário ou pergunta? 11h52. Temos ainda um tempinho. Se não, a gente finaliza. Agradecendo, então, professor Pedro, muito obrigado mais uma vez por colaborar conosco, não é? Foi muito gostoso participar aí dessa colaboração, né? De participar, de aprender um pouco mais contigo sobre epidemiologia e controle. E espero que... Você sabe que essas quartas-feiras, né? Espero que fiquem, porque vai se tornar uma tradição aí do programa.
para que a gente possa estar se reunindo sempre às quartas do programa, junto com outros professores, estudantes e pesquisadores, às 10 horas. Semestre que vem, a gente vai continuar com os seminários da Medicina Tropical, vamos ter outros convidados e a gente vai estar fechando semana que vem, como o Fernando disse, com o Pedro Albarrar. E é isso. Muito obrigado, professor. De coração. Eu também queria agradecer muito, Pedro, e fazer um comentário que eu sempre faço, viu, Pedro? Esses seminários a gente quis trazer pessoas que são, não só que sabem muito sobre o assunto, mas que são protagonistas dessa história, desses assuntos. E aí, hoje, a gente viu com mais clareza do que nunca até agora o que a gente quer dizer com isso. Então, o professor Pedro não só sabe muito, eu usaria outra expressão, mas está gravando, sobre epidemiologia e controle de doenças infecciosas transmissíveis. Ele é uma pessoa que faz parte da história do controle de doenças tropicais no mundo. Então, é só isso. Então, eu quero agradecer muito mais uma vez e dizer que é inspirador. É a inspiração que a gente tem do trabalho feito durante todos esses anos, né? Desde com doença de Chagas, desde o Carlos Chagas, depois Emanuel Dias, depois todo o resto. Então, muito obrigado, e isso aí é nossa inspiração aí para continuar, até quando os tempos ficam difíceis. Agradeço muito o convite de vocês, muito, porque eu estou meio isolado atualmente, então eu me sentia com dificuldades, inclusive, para organizar esse seminário. Mas muito obrigado pelo estímulo que vocês me deram. Muito obrigado. Obrigado a você, Pedro. Você é uma inspiração. Tatiana acabou de colocar. Você é uma inspiração. Parabéns pelos seminários que vocês estão organizando. Parabéns. Tá bom. Gente, então é isso. Muito agradecemos aí a presença de todos, tá certo? Na próxima semana, então, estaremos juntos novamente na última apresentação. Até mais. Tchau. Tchau, bom almoço. Obrigado. Tchau. Tchau, até mais.